Olá, boa tarde. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje iremos trabalhar a resolução de algumas questões que ficaram pendentes da revisão semanal, tá? Nesse primeiro momento, irei trabalhar as 7 primeiras questões e aí o restante das questões, o que ficar, será feito em sala de aula. Ao todo, a revisão semanal consta de 14 questões, farei 7 questões nesse vídeo aqui. E as demais, as outras 7, farei em sala de aula, ok? Então vamos dar início à resolução dessas questões. Bem, a primeira questão diz o seguinte: dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 7, determine, letra A, o domínio, as coordenadas do verso, conjunto imagem e os zeros da função. Para saber todos esses valores aí, nós temos que fazer o esboço do gráfico, né? Por exemplo, para as coordenadas do verso e para os zeros da função nem tanto, mas para o conjunto imagem, para o domínio, é bom a gente ter o esboço desse gráfico. Então vamos determinar aquele velho procedimento, determinar o delta, quem é o x1, x2, fazermos o esboço desse gráfico aí. Então vamos lá. Já tenho aqui a minha função, ó, y igual a x ao quadrado menos 8x mais 7. Já sei quem é o A, o B e o C, vamos calcular esse delta aqui. Esse delta vai ser quem? Lembre-se que delta é b ao quadrado menos 4ac. Eu irei fazer as contas, vou dar uma agilizada em conta, viu? Que se a gente for fazer passo a passo aqui, o vídeo ficará muito longo. Menos 4 AC, ok? Então, quem é o delta aqui? O delta vai ficar quem? Menos 8 ao quadrado, ok? Menos 4 vezes 1 vezes 7. Logo, esse delta aí vai dar 36, tá? 36, o delta será 36. Então, quem vai ser o meu x? Meu x é quem? Meu x é menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes a, tá? Então, isso aqui vai ficar como, professor? Isso aqui vai ficar aqui. É menos 8, mais ou menos raiz de 36, tá? Dividido por 2 vezes 1. Fazendo as contas, dando uma agilizada, eu vou encontrar que meu x1 vai ser 1, tá? E o meu x2 será 7, tá? Essas contas, novamente, vocês confirmem aí. Podem tentar fazê-las aí, ok? Bem, ó, já determinei quem é minhas raízes, ó, os zeros da função. O x1 e o x2 é onde esse gráfico irá tocar o eixo x, ok? Então, serão os zeros da minha função. Então, já determinei a letra D, ok? Quais são as coordenadas do vértice? Bem, para calcular o vértice, a gente tem que saber a formulazinha lá do vértice. O x do vértice, farei aonde isso aqui? Vou fazer bem aqui. O x do vértice é quem? O x do vértice é menos b sobre 2a, tá? Quem é o b? O b vale menos 8, ó. Então vai ficar quem aqui? Menos 8 dividido por 2. O a vale 1, então 2 vezes 1. Então isso aqui, fazendo as continhas, eu irei encontrar que o x do vértice é 4, ok? Quem é o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. O nosso delta vale 36, né? Fazendo as contas, encontramos que o delta vale 36. Então vai ficar a conta aqui, menos 36 dividido por 4 vezes 1. Logo, esse delta vai valer menos 9. Então, as coordenadas do vértice são as seguintes, ó. As coordenadas do nosso vértice vai ser o seguinte: x4 e y menos 9, ok? Fazendo o esboço desse gráfico, nós iremos encontrar a seguinte situação, ó. Aqui eu tenho o eixo x, ok? Eixo x. Tenho mais aqui o eixo y. Tem o eixo y aqui acima. Os pontos onde ele toca o eixo x são quem? É o ponto 1 e o ponto 7, tá? Ponto 1 e ponto 7. 1 e 7, onde o limite dele aqui é no ponto no y menos 9, ó. Aqui, cujo vértice dele é o ponto 4, ó. Vamos ligar aqui. Então, o vértice desse gráfico vai ser esse ponto aqui, ó. x4 e y menos 9. E esses dois pontos aqui, o 1 e o 7, é onde ele toca o eixo x. Então, nosso gráfico vai ser uma coisa assim, ó.
O esboço dele vai ser uma coisa assim. Lembrando que isso aqui é só o esboço, tá? O esboço desse gráfico, ok? Então, ó, eu já sei quem são os zeros são os pontos 1 e 7. O vértice desse gráfico é o que? Coordenadas 4 e menos 9. Professor, e qual é o domínio desse gráfico? Bem, o domínio, gente, quando eu falo em domínio, lembre-se que domínio é o conjunto de partida. Então, no plano cartesiano, nosso conjunto de partida é sempre a reta do eixo X, tá? O eixo X. Quando falar em domínio, a gente tem que olhar para o eixo X. Observe que qualquer ponto que eu pegar aqui no eixo X, ó, se eu pegasse esse ponto aqui, ele teria um correspondente nesse gráfico. A partir daqui, ó, meu gráfico também é um gráfico crescente. Em qualquer ponto maior que 7 também, ó, eu também vou ter um correspondente, ó. Sempre vou conseguir ligar um ponto aqui, ó, a esse gráfico aqui, em qualquer um dos lados. Então, o domínio dessa função aqui vai ser para todo x pertencente aos reais, ou seja, o meu domínio é qualquer número real. Esse daí é o domínio da minha função. As coordenadas do vértice nós já temos aqui. Quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem, gente, quando eu falar em imagem, eu tenho que olhar para o eixo y, tá? Então, observe que meu gráfico, ele começa onde? Ó, no ponto menos 9, no y menos 9, e vai, ó, ligando aqui, ó. Qualquer ponto que eu pegue aqui, a partir do ponto menos 9, eu vou ter um correspondente aqui no meu gráfico, ó. Terei um correspondente aqui no meu gráfico. Qualquer ponto que eu pegue a partir do ponto menos 9, eu teria um correspondente aqui no gráfico, ó. Mas observe que se eu pegar um ponto menor que menos 9, por exemplo, pegar esse ponto aqui, digamos que esse ponto aqui seja menos 10. Observe que eu não vou ter ligação com o meu gráfico, ó. Não vou ter ligação com o meu gráfico. Esse ponto menos 10 não vai ter ligação com o gráfico, ó. Então, quem vai ser o conjunto imagem da minha função? Bem, o conjunto imagem vai ser, que a gente chama de conjunto imagem, né? IM, é qualquer y, tá? Vai ser qualquer y, tal que esse y tem que ser maior ou igual a menos 9, tá? Então, pode ser qualquer número real, tal que esse número tem que ser pelo menos igual a menos 9, maior ou igual a menos 9. Isso daí satisfaz o meu conjunto imagem. Números menores que menos 9, olhando graficamente aqui, não satisfazem essa condição, tá? Então, vamos recapitular aqui, ó. Quem é o domínio? O domínio é o próprio conjunto dos números reais. A imagem é quem? É os reais. É o conjunto, a imagem também vai ser o conjunto dos números reais, só que são números maiores que menos 9. Então, vai ser os números reais maiores que menos 9, tá? Isso aí é o conjunto imagem. O vértice aqui é quem? 4 e menos 9. E os zeros são quem? Os zeros são quem? O ponto 1 e 7. Ok? Muito fácil a primeira questão, né, não? Vamos para a segunda questão. Calcule o valor de máximo ou mínimo da nossa função, tá? Observe aqui, ó. Ele já me deu a função menos 3x ao quadrado mais x mais 2, né? Como o meu a é negativo, gente, o a é negativo significa dizer que minha concavidade, a concavidade da minha função vai estar voltada para baixo, né? Não? Concavidade voltada para baixo. Se a concavidade está voltada para baixo, isso aqui vai ser ponto de máximo ou ponto de mínimo, gente? Isso aqui será um ponto de máximo, tá? Então aqui eu terei um ponto de máximo, tá? Terei um ponto de máximo. Ele quer o quê? Calcule o valor máximo. Então ele quer o quê? As coordenadas do vértice dessa função. Quem é o x do vértice, quem é o y do vértice. Para determinar o y do vértice, eu preciso saber o meu delta, né, não? Então é quem aqui? B ao quadrado menos 4ac, né? O nosso delta aqui vale quanto? 1. O b, né, vale 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes 2, tá? Então isso aqui vai ficar quanto? 1. 4 vezes 3, 12, dá 24. Então, nosso delta aqui vai valer 25, tá? 25. Isso aí é o meu delta. Então, quem é o x do vértice, gente? O x do vértice, ó. O x do vértice é quem? É menos b sobre 2a. Quem é o b? O b vale 1, tá? O b vale 1. Então, é menos 1 dividido por 2 vezes o a, que é quanto o a vale menos 3, né? 2 vezes menos 3. Então, nosso x do vértice vai valer quanto? 1/6, tá? Isso aí é o nosso x do vértice. E o nosso y do vértice é quem? O y do vértice é menos delta sobre 4a.
O delta vale quanto? 25, ó. Então fica o quê? Menos 25 dividido por 4 vezes menos 3. Logo, nosso y do vértice é quem? É 25 sobre 12. Pronto. É o que ele queria. Ele queria as coordenadas do vértice. Quando ele fala, calcule o valor máximo ou mínimo da função. Então, nosso gráfico, ele vai ser bem que no ponto 1, ponto x 1 sexto, tá? E no ponto y 25 sobre 12, tá? Isso aí será o nosso ponto de máximo, tá? Será o ponto de máximo da nossa função, ok? É o ponto de máximo da nossa função. Observe que essas questões parecem difíceis, mas elas não são, gente. Basta a gente ter a noção do que ele está pedindo que sai muito fácil essas questões. Vamos lá para a terceira. A terceira questão diz o seguinte, ó, considere a função x ao quadrado menos 2x mais 5. Pode se afirmar, então nós temos que fazer algumas análises aí. Da nossa terceira, tá? Temos que fazer algumas análises. Ó, o vértice do gráfico é o ponto 1 e 4. A gente tem que fazer essas continhas aí, viu? Para confirmarmos ou não isso daí. Então vamos lá, vamos pegar nossa função aqui. Quem é a nossa função? Nossa função é quem? X ao quadrado menos 2x, tá? Mais 5, ok? Então, ó, o A é 1, o B é menos 2 e o C é 5, tá? Então, fazendo nossas continhas aí, nós vamos fazer a continha aqui. O delta vai ser quem? O delta vai ser menos 2, tá? Ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5, ok? O delta vai ter esses valores aí. Então, fazendo a continha aqui, o delta vai ser quanto? 4 menos, ó, 4 vezes 5 dá 20, tá? Então, esse delta aqui vai dar quanto? Menos 16. Ora, gente, se o delta é negativo, significa dizer o quê? Que nossa função não vai tocar o eixo x, né não? Nossa função não vai tocar o eixo x. Como assim, professor? Nosso gráfico vai ser uma coisa assim, ó. E como meu A é positivo, com cavidade voltada para cima. Então, eu já consigo inferir isso bem daqui, ó. Fazendo o esboço aqui desse gráfico, ó. Tem o eixo x, o eixo y aqui. Eu já sei que esse gráfico vai ser uma coisa assim, ó. Ele não vai tocar o eixo x. Não toca o nosso eixo x, ó. Nosso gráfico vai ser uma coisa assim, ó. Só disso daqui do delta negativo e o A positivo, eu já consigo inferir isso bem daqui, ó, do nosso gráfico, ok? Então, eu já sei que a letra A é falsa. Ele não tem vértice. O vértice dele não é no ponto 1 e 4. Aliás, não consigo concluir isso ainda não, tá? Não consigo fazer essa conclusão ainda, que esse ponto é falso. Vamos ver a letra B. F possui duas raízes reais distintas? Não, agora isso aqui é falso, viu? Se o nosso delta é negativo, ele não possui raízes reais, tá? Então, eu já consigo excluir essa letra B. A letra A eu não consigo afirmar nada ainda não, viu? Com relação à letra A, eu não tenho afirmativa nenhuma ainda. Mas a letra B eu já consigo excluí-la. Letra C. F atinge o máximo para x igual a 1? Também não consigo determinar isso aí. Aliás, até consigo. Se ele diz que é ponto de máximo, então a concavidade teria que estar voltada para cima, né? Não concavidade, aliás, a concavidade voltada para baixo, para ser ponto de máximo. Como nossa concavidade está voltada para cima, né? Isso daqui é ponto de mínimo, tá? Então a letra B e a letra C já estão excluídas, tá? Não são verdadeiras. A letra D. O gráfico de F é tangente ao eixo das abscissas? Bem, quer dizer, se ele é tangente, significa dizer que ele toca o eixo das abscissas em um único ponto. Lembre-se que o eixo das abscissas, gente, é o eixo X. O nosso gráfico está tocando o eixo X? Não, ele não toca o eixo X. Portanto, essa letra D também está errada. Então, só pode ser verdade aí a letra A. Para ser a letra A, nós teremos que calcular esse vértice aí. As coordenadas desse vértice. Quem é o X do vértice? E quem é o y do vértice? Então, quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a, né? O b vale menos 2, né? Então, fica menos 2, menos 2, dividido por 2 vezes 1. Então, isso aqui dá quanto? 2 dividido por 2 dá 1. A primeira já bateu. E quem é o y do vértice? É menos delta sobre 4a. O delta é menor que 0, né?
Posso até dizer que o delta é zero. O nosso delta é menos 16. Menos 16 dividido por 4. Quem é o A? O A vale 1. Então, nosso delta aqui vai dar quanto? Menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Menos 4. O nosso A é negativo. Menos delta sobre 4A. Então, seria coordenadas... Mas o A é menos, menos 16, tá? Menos 16 aqui, ó. Olha, só corrigindo. O Y do verso é quem? É menos delta sobre 4A, correto? Menos delta sobre 4A. Então, isso aqui é menos. Só que nosso delta é negativo. Nosso delta é menos 16, ó. Então, é menos 16, tá? Dividido por 4 vezes 1. Então, isso aqui fica o quê? 16 dividido por 4, que dá 4. Então, nosso vértice aqui, nosso vértice é o quê? Coordenadas 1 e 4, ok? Coordenadas 1 e 4. Ele pergunta aí, a letra ele afirma o seguinte: o vértice do gráfico F é o ponto 1 e 4? Sim. O vértice do nosso gráfico é esse ponto aqui, ó. Seria o ponto 1, aqui o ponto 1 e 4, tá? 1 e 4, ok? Tranquilo? Então, fizemos aí a terceira. Quarta questão. Ele diz o seguinte: esboça o gráfico da seguinte função, né? Ele deu a função aí. F de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, a gente tem que calcular aí o x1, x2, nosso delta, né? Então, vamos aqui, ó. Esse trabalho todo novamente. Vai ser o que? B ao quadrado menos 4ac. Então, esse delta aqui vai ficar quanto? Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Ok? Menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, isso aqui dá quanto? 25 menos 4, 24. Então, esse delta aqui dá 1, tá? O delta dá 1. Então, quem vai ser o nosso x? Nosso x aqui é menos b, mais ou menos raiz do delta, dividido por 2a, tá? Então, nosso x é quem? É menos b. O b é menos 5. Mais ou menos raiz de 1 dividido por 2, tá? Ok? Então, nosso x é quem? É 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, nosso x1 é quem? É 5 menos 1 dividido por 2. Que vai dar o que? 5 menos 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. E o x2 é quem? E o x2 é quem? O x2 é 5 mais 1 dividido por 2, que dá 3. Então, já sei quem é o x1 e o x2, ó. O meu x1 é 2 e o meu x2 é 3. Já sei quem são os pontos onde ele toca o eixo x. Vamos calcular o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice vai ser quem? O x do vértice é menos b sobre 2a. Que no caso aqui o b vale quanto? O b é menos 5, né? Menos 5 menos 5 dividido por 2 vezes 1. Isso aqui fica o quê? 5 positivo, né? Dividido por 2. Fica 5 sobre 2, que é o nosso conhecido 2,5, tá? E quem é o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Delta sobre 4a. O nosso delta é 1, tá? Então, vai ficar aqui menos 1 dividido por 4 vezes 1. Isso aqui vai ficar menos 1 quarto, que é conhecido também como menos 0,25, tá? Menos 0,25. Ok? Então, como ele só quer o esboço desse gráfico, vamos fazer alguma coisa aqui, ó. O x do vértice e o y do vértice. O nosso x, ele tá, seria esses pontos aqui, ó. Aqui o x e o nosso y seria uma coisa assim, ó. Só que é o esboço, né? Então, eu teria o ponto 1, o 2 aqui e o 3. E aqui eu teria o nosso ponto 2,5, tá? 2,5. O nosso ponto 2,5 aí. O outro lá é ponto 0,25, então é negativo. Aqui eu teria o 1 aqui. Bem pra cá eu teria o menos 1, tá? Aí aqui eu teria que ter feito mais embaixo aqui o menos 1.
Bem aqui eu teria o nosso menos 1 meio, tá? Que é o nosso 0,5. Aqui eu teria o nosso 1 quarto, tá? Menos 1 quarto, ou também chamado de 0,25. Então esse gráfico seria uma coisa assim, ó. Ele toca os pontos, toca o eixo no eixo X nos pontos 2 e 4. E o vértice dele é quem? O vértice dele é nesse ponto aqui, ó. O ponto 2,5. 2,5 e menos 1 quarto. Seria bem aqui, ó. Vou fazer com a vermelha, que vai ficar melhor de visualizarmos, tá? Então seria uma coisa assim, ó. Então, o esboço desse gráfico seria assim, ó. Ok? Não ficou muito legal não, mas de ver que ele teria que ter feito espaçamento melhor. Mas aqui é só pra gente ter uma noção de como é que fica o gráfico, tá? Vamos adiante. Nós fizemos essa daí a quarta, né? Vamos para a quinta questão. Quinta questão diz o seguinte, ó. Um móvel desloca seguindo a função, essa função horária, st é igual a 9 menos 6t mais t ao quadrado, né? Isso daí é uma função de movimento, tá? Onde o t é em segundos e o meu s é a posição, aliás, função posição. Da posição em função do tempo. Então aqui ele me deu o tempo medido em segundos e a nossa posição medida em metros, tá? Quando o meu t é zero, então vai ficar o que aqui? S é igual a zero, né? S0 é quem? 9 menos 6 mais 6 vezes 0 mais 0 ao quadrado. Isso aqui fica como? Isso aqui fica, tudo dá zero aqui, fica 9. Então, quando o meu t é zero, minha distância vai ser o que? 9 metros, tá? Para S igual a 1, quando meu S for 1. Aliás, quando meu t... meu S for 1. Então, isso aqui fica quando meu t, o tempo de 1 segundo. Então, fica o que? 9 menos 6 vezes 1, tá? Mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui fica assim, ó. 1 ao quadrado dá 1, tá? Então, isso aqui fica 9. 6 vezes 1 dá 6, mais 1. 9 menos 6 dá 3. 3 mais 1 dá 4. Então, isso aqui fica o quê? Quando o tempo é de 1 segundo, eu me desloco 4 metros, tá? Quando for 2, então fica o que aqui? S2, tá? Então fica o que aqui? 9 menos 6 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Então isso aqui fica o que? 9 menos 12 mais 4, tá? 9 menos 12, isso aqui dá menos 3. Menos 3 mais 4 dá 1. Tá? Então isso aqui fica 1 metro. Ok? 1 metro. Continuando aí. Para S3, então fica o que aqui? 9 menos 6 vezes 3 mais 3 ao quadrado, tá? Então vai ficar quanto aqui? 9 menos 18 mais 9. Ora, 9 mais 9 dá 18, menos 18 dá 0. Então isso aqui fica 0 metros. Ok? E a gente faz prosseguindo aí as outras contas. Essa aqui eu vou fazer logo direto. Quando o S for 4, tá? O S for 4, eu vou encontrar, fazendo as continhas, vou encontrar 1 metro, tá? E quando o S for 5, eu irei encontrar 4 metros, tá? Aí vocês podem fazer essas continhas aí que vão ver como vai dar certo. Montando o gráfico aí, ele quer que a gente monte esse gráfico, então vamos lá, ó. Então, para esse primeiro aqui eu não vou colocar, que ele teria o ponto 9 teria que estar aqui, ó, no eixo X, no eixo Y, então aqui não deu certo. Então esse primeiro ponto eu não vou colocar. Mas ele não é tão relevante assim não. O outro ponto, ó, no caso aqui, quando t for 1, meu S vale 4 metros, tá? Então esse aqui é o ST, ó, esse aqui é meu eixo ST. Meu eixo ST e aqui é meu eixo SM, tá? SM. Aqui, aliás, aqui é o TS, tá? O tempo medido em segundos, tá? E ali é o SM. Então, ó, quando meu TS for 1, o outro vai valer quanto lá? 4, tá? Então vem aqui, ó. Vai valer 4 aqui, ok? Quando meu T for 2, meu S vai valer 1, tá? Então será aqui, ó. Ok. Aí aqui 1 metro, bem aqui. O outro 4 metros aqui.
Aí quando t for 3, aqui vai valer 0. Então será esse ponto aqui. Quando o meu t for 4, quando t for 4, meu s vai valer 1. Então será esse ponto aqui, ó. Ok? E quando meu t for 5, valerá 4, ó. Então está aí. Agora é só ligar esses pontos aí que nós teremos nosso gráfico, ó. Teremos aqui o nosso gráfico. Olha aí nossa parábola aí aparecendo. Ok? Ele quer que a gente monte o gráfico, então tá realizada aí nossa questão. Vamos lá para a próxima questão, questão 6. Ele diz o seguinte, ó. O gráfico da função quadrática definida, ele me diz, isso aqui é uma função paramétrica, observe que eu tenho um parâmetro aqui, ó, nosso parâmetro m. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é determinar esse m, tá? Saber quanto é que vale esse m, para depois a gente determinar o valor do x aí, ó. Ele me deu a função aí, onde o m pertence a R, é um número real, tá? Tem um único ponto em comum com o eixo das abscissas. Se o nosso gráfico tem um único ponto comum com o eixo das abscissas, significa dizer o que, gente? Que ele toca o eixo x em um único ponto. Se ele toca nosso eixo x em um único ponto, significa dizer o que? Que nosso delta vai ser igual a 0, né? Não? Se toca o eixo x em um único ponto, significa dizer que nosso delta é igual a 0. Então nós vamos partir disso aqui, ó. Então aqui eu tenho y é igual a x ao quadrado menos mx mais m igual a menos 1, tá? M menos 1. Ô, rapaz. X ao quadrado menos mx mais m menos 1. Ok? Então vamos lá, ó. O nosso delta igual a 0, então significa dizer o quê? Lembre-se, quem é o a aqui? O a é 1, meu b é menos m e meu c é m menos 1. Então, ó, o nosso delta é quem? É b ao quadrado menos 4ac, tá? Então, delta não é 0, ó, o delta lá é 0, então vai ficar o que aqui, ó? 0 é igual. Quem é o b? O b é menos m, então vai ficar aqui, ó, menos m ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o nosso c lá, ó. Ok? Então, isso aqui fica quanto? 0 é igual a m ao quadrado menos... Vou agilizar essas continhas aqui, viu? Então, isso aqui vai ficar menos 4m mais 4, tá? Então, isso aqui, ó, virou o quê? Uma equação do segundo grau novamente, viu? Então, isso aqui fica assim. Eu posso escrever assim, m ao quadrado menos 4m mais 4 igual a 0. Continuando aqui. Aí, eu teria que encontrar quanto é que vale o m1 e o m2, tá? Isso daqui vocês podem testar aí, viu? Tentar fazer. Mas como eu já fiz essa continha aqui, ó. E o nosso delta não é 0, significa dizer o quê? Se o delta é igual a 0, minhas raízes, minhas duas raízes serão reais e iguais, né? O x1 é igual ao x2. Então, significa dizer aqui que meu m1 vai ser igual ao m2, tá? O m1 e o m2 serão iguais. O m1 e o m2 serão iguais. Nesse caso aqui, meu m, o m1 e o m2 serão iguais e a minha conta será o m1 e o m2 iguais e eles serão iguais a 2, tá? Essas contas aí vocês façam, viu? Tentem fazer aí. Isso aqui é a nossa raiz será 2, nosso m valerá 2. Bem, achei o valor do m, aí eu posso substituir aqui na minha equação original, ó. Minha equação era o quê? Y igual a x ao quadrado menos mx mais m menos 1. Então, isso aqui vai ficar quanto? X ao quadrado. Quanto é que vale nosso m? Nosso m vale 2, né? Então, vai ficar quanto aqui? Menos 2x mais 2 menos 1, tá? Então, isso aqui vai ficar quanto? X ao quadrado menos 2x mais 1. 2 menos 1 dá 1, né? Mas ele quer o quê? O valor da nossa função quando o meu x, ó, o x é igual a 2. Para x igual a 2, tá? Então, é só substituir agora. Fica o que aqui? Onde tiver x, eu vou substituir por 2. 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, mais 1. Eu vou encontrar meu y aí. Meu y vai ser igual a quanto? A 1, quando eu fizer essas contas aí. Então, meu y será 1. Alternativa aí, letra D, tá? Alternativa, letra D.
E para finalizar aqui, nossa sétima questão, eu tenho o seguinte, ó. E assim, o gráfico da minha função, tarará, a função aqui, a de x ao quadrado mais b de x mais c, é a parábola da figura a seguir. Os valores de a, b e c são respectivamente, aí eu tenho que saber quem